Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Adore e exalte o nome dele, amém? Jesus hoje trouxe uma palavra ao meu coração, né? Tá na Bíblia, em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. A história relata de um filho que saiu da casa do seu pai e foi para o mundo, pegou toda a sua herança, perdeu tudo e depois retornou para a casa do pai. Voltou para a casa do pai dele, o pai dele recebeu ele com alegria, com festa. Aí eu fiquei pensando assim, sim, essa história eu já ouvi muitas ministrações. Fala sobre o filho, né? Aí eu fiquei pensando, orando e falando com o Senhor. E aí o Senhor falou assim, e o pai? Como foi que o pai se sentiu quando o filho se afastou? E isso me chamou a atenção. Realmente, a história fala do filho, não do pai. Mas e o pai? Como foi que o pai ficou? Qual foi a situação que o pai ficou quando o filho foi embora? Sabe como é que Deus fica? Quando o filho se afasta da presença dele, da intimidade com ele, que deixa de orar, que deixa de buscar ao Senhor, que deixa de confiar, que se afasta da casa do pai, ele fica triste. Ele se entristece, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Jesus está vivo. E eu me peguei pensando nessa palavra agora de manhã. Realmente, a história fala sobre o filho, mas e o pai? E o pai? Como foi que o pai? Porque tem a versão do pai, né? Tem a outra versão da história. Por exemplo, a história fala na Bíblia, né? Em Lucas 15, filho pródigo. Fala sobre o filho que se arrependeu, que voltou para a casa do pai dele. Mas e o pai dele? Como foi que o pai dele ficou? Sabe como é que Jesus fica? Quando você se afasta da presença dele? Triste. Ele fica decepcionado. Porque ele tem um coração, porque ele é vivo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fica triste. E isso, quando ele trouxe ao meu coração hoje de manhã, eu fiquei muito surpresa. Falei, nossa, é mesmo. A história fala sobre o filho e o pai. Como é que o pai se sentiu quando o filho amado dele se afastou da presença dele, da vontade dele, da casa dele? Se entristeceu, ficou triste, decepcionado. Tem uma música que fala muito ao meu coração. Só vou cantar só um trechinho. Só um trechinho só. É tipo assim, que relata também, né, como é que o pai, né, se sente quando um filho. Assim, eu entendo isso, né? No meu entender, no entendimento que o Senhor está me dando, e em sabedoria, essa música é realmente esse trechinho do refrão dela, né? Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Então Jesus, ele nunca vai nos abandonar. Ei, irmão, irmã, que está fraco na fé, que se afastou da casa do Pai, ele chama você de volta. Volte para ele. Ei, você, que mesmo que esteja na casa do Pai, que não ora, que não busca ao Senhor, volte para ele. Volte para ele. Papai hoje chama você para retornar na presença dele, na vontade dele. Volte. Papai é tão lindo. Volte para ele. Adore a ele.
engrandeça, exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Aleluia. Que vocês fiquem com essa mensagem. Não é só o filho. E o pai também. Como foi que o pai se sentiu na história, hein? Destruído, né? Triste. Angustiado. Preocupado com o filho. Não sabendo do filho. O que estava acontecendo com o filho dele. Filho amado dele. Ei, você aí. Que se afastou do Senhor. Que se afastou do pai. Volte para ele. Ele te chama. Volte. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Ele está aí. Ele não desiste de você. Volte para ele. Volte. Jesus está chamando você. Volte não só para a casa do Pai, mas volte a ter intimidade com Ele. Volte a buscar a face do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Agradecendo ao Senhor por essa linda palavra que veio ao meu coração e que eu creio que chegará, né? E que vai tocar através da minha vida. Jesus vai tocar em muitos corações. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Mais uma vez o Senhor me surpreendeu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque essa história fala sobre o filho. Mas o Senhor trouxe ao meu coração. Como é que o Senhor se sente quando um filho se afasta da tua presença, se afasta do teu querer, da tua vontade, não ora mais, não busca mais, não tem força para continuar? Pai, eu peço ao Senhor, fortaleça eles, ajude eles, papai, porque na palavra do Senhor fala que o Senhor nunca nos abandonaria. E eu creio nessa palavra. Que as forças do Senhor se renovem na sua vida. Que as forças do Senhor se multipliquem na tua vida. Volta para o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Paizinho amado. Obrigada por essa linda palavra. Obrigada, Jesus. Volta para Ele. Volta a ter intimidade com Ele. Papai te espera. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. No nome de Jesus. Aleluia.